Preciso contar também que o Atlético bateu uma das metas para o ano e está perto de conseguir a segunda. Já o Atlético Mineiro está de olho em um desafeto de Vini Júnior. Para completar, torcedor do Galo cobrando contratação de zagueiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Só para completar, contar também que na Sul-Americana, os dois brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. O Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. Bora falar agora sobre o desafeto de Vini Júnior, que pode virar reforço do Galo. Negociações em andamento, o Atlético já fez uma proposta oficial ao Mallorca, time espanhol, pela contratação de Pablo Maffeo. Esse é um lateral direito de 28 anos de idade, formado na base do Manchester City e que começou a jogar no futebol espanhol, primeiro vestindo a camisa do Girona. Desde então já esteve no Stuttgart, no Huesca e está há 3 temporadas jogando pelo Mallorca. Ele se tornou um algoz, um rival, um concorrente, um desafeto do Vinícius Júnior nos confrontos entre Real Madrid e Mallorca, um provocando o outro. O Maffeo inclusive faz gestos de choro, dizendo que o brasileiro chora nas divididas. Em determinado momento o Maffeo chegou a dizer que o Vinícius Júnior não aguentaria 10 segundos num ringue de boxe contra ele. Pois bem, de acordo com a imprensa espanhola, o Atlético teria feito uma proposta de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Galo não confirma as cifras, mas admite as tratativas e espera contar com o Maffeo o mais breve possível. Só para completar, jogador que está no Mallorca desde 2021 e na última temporada somou 31 partidas com 2 assistências. Só para completar, preciso contar que o Galo venceu mais uma vez o Godoy Cruz, vitória por 1-0, dessa vez na Argentina. Atlético que está se tornando o grande terror dos clubes argentinos. Ele não perde para os gringos há 13 partidas com 9 vitórias e 4 empates, quase 80% de aproveitamento. O último revés em 2020 contra o União fora de casa. O adversário do Galo, como eu já contei nas quartas de final, será o Bolívar, time cujo dono é Marcelo Claure. Se atleticano vai lembrar dele, recentemente o Claure foi apontado como um dos interessados em investir no Clube Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, e a última madrugada foi de protestos entre torcedores atleticanos que foram à sede de Lourdes para cobrar a diretoria e também especificamente a contratação de um zagueiro. E olha que esse protesto faz bastante sentido, bora entender o contexto. Recentemente o Galo negociou o zagueiro Igor Rabelo e também o Rômulo. Ou seja, 2 baixas para o mesmo setor. Lianco está machucado e é dúvida para os duelos contra o Cruzeiro, válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Juan Tressoldi até foi contratado, mas vai precisar mais ou menos de mais um mês para estar à disposição. Ele havia passado por uma cirurgia no joelho pouco depois de deixar o São Paulo, retornando ao Sassuolo. Diante desse cenário, e especialmente pelo fato de Vitor Hugo e Ivan Roman ainda não terem convencido desde que foram contratados, é natural, de fato, que o Galo precise de mais um defensor. O Cuca tem batido nessa tecla já há algum tempo, ele gosta muito da ideia de mais um volante para proteger o sistema defensivo e de mais um defensor, com a lembrança de que o Juan Tressoldi até parece ser alguém promissor, mas não está à disposição e nem pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o São Paulo na mesma competição. Bora mudar de assunto e falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Você sabia que o Galo já bateu uma das 3 metas esportivas para a temporada e ficou perto da segunda? Bora explicar direito essa história. Todos os clubes brasileiros, na virada de um ano para o outro, fazem uma projeção orçamentária para criar uma expectativa de quanto é que vão receber. Para que essa projeção se justifique, os clubes também precisam explicar quais as metas dentro de campo, em cada uma das competições. E para 2025, o Atlético resolveu ser um pouco mais arrojado, colocando a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro como meta, perdão, as quartas de final da Copa do Brasil, além da semifinal da Sul-Americana. O 6º lugar do Brasileiro hoje parece ser a meta mais difícil. As quartas de final da Copa do Brasil já foram alcançadas. O Atlético enfrenta o Cruzeiro nessa fase, enquanto na Sul-Americana, depois de vencer por 1-0 o Godoy Cruz na Argentina, o Atlético se classificou para as quartas e está a uma fase de alcançar a meta da Sula. Ou seja, faltam 4 milhões e 400 mil de prêmio estipulado pela Sul-Americana, pela Conmebol, para os times que chegam às semifinais da Sul-Americana, para que o Atlético bata essa marca. Já
houve de receitas com as participações na Copa do Brasil e da Sul-Americana quase 30 milhões de reais. 15 milhões e 700 mil reais na Sul-Americana e mais 14 milhões de reais na Copa do Brasil. Sexta-feira, estamos chegando com um pacotão de notícias do Galão da Massa, classificado na Copa Sul-Americana. Galo está nas quartas, chegando mais perto do objetivo, um título inédito na história do clube. Tem Campeonato Brasileiro. Eu ainda aqui em Mendoza, vamos embarcar daqui a pouquinho rumo ao Brasil para acompanhar o Galo. Fim de semana é São Paulo no Campeonato Brasileiro contra o Tricolor lá no Morumbi. Domingo às 8h30 da noite. Daqui a pouquinho o Henrique André vai trazer. Tem novidades para esse jogo? Como que o Cuca pretende colocar o Galo em campo, já que semana que vem já tem clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira, hoje dia 22 de agosto, estamos começando mais um pacotão de notícias aqui no YouTube da Itatiaia. O Galo que conseguiu a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem derrotou o Godoy Cruz por 1-0 na Argentina e hoje, pela manhã, os jogadores que não atuaram fizeram uma atividade no hotel em Mendoza. E a delegação já foi para São Paulo, saiu na parte da tarde lá da Argentina e foi para a capital paulista porque domingo 18h30 tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, não dá tempo de respirar e o Atlético precisa reagir. Foi derrotado pelo Grêmio na última rodada em casa e com 24 pontos começa a rodada na 11ª colocação. Já o São Paulo com 29 é o 7º e está pensando no G6. O tricolor paulista que empatou na última rodada 2-2 com o Sport. E para esse jogo, o técnico Cuca tem muita dor de cabeça, desfalques importantes. Vamos lá. Por suspensão, ele não vai poder contar com o zagueiro Júnior Alonso, nem com os atacantes Hulk e Tomás Coelho, que estão suspensos para esta partida. O Dudu também segue com aquele gancho do caso de misoginia contra a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e o atacante é o 4º desfalque por este quesito, de suspensão de não poder atuar. Por lesão, seguem no departamento médico o volante Patrick, também o lateral direito Renzo Saravia e o zagueiro Lianco. Para a zaga, o Cuca vai ter que acionar então Vitor Hugo e Ivan Roman. E falando do chileno, ele foi convocado hoje para a seleção chilena para os 2 últimos desafios nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Chile, lanterninha, não tem mais chances de classificação, mas vai ter que cumprir tabela e tem jogos contra a seleção brasileira no dia 4 de setembro e 5 dias depois vai encarar o Uruguai. Para o Ivan Roman, uma convocação importante, a segunda para a equipe principal de La Roja, que é a seleção chilena. Então, para o jovem de 19 anos, uma convocação muito importante. Está presente mais uma vez nesta lista ele, que figurou em todas as categorias de base da seleção chilena e agora vem ganhando chances também na equipe principal, junto com as outras estrelas do futebol chileno. Bom, Atlético e São Paulo, 21ª rodada, o segundo jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, o Galo precisando pontuar, precisando de uma vitória, mesmo com tantos desfalques. O Atlético que tem um retrospecto bem bom nos últimos anos, nos últimos jogos contra o São Paulo, aqui em Belo Horizonte e também jogando no Morumbis e mesmo desfalcado, pode se apegar a esse retrospecto para conseguir uma grande vitória. Bom, lá na frente, sem Hulk e Coelho, fica a dúvida, Quem que o Cuca vai escalar? Ele vai com trio? Será que ele vai com Rony, Júnior Santos? Será que ele vai com Biel? Será que ele vai improvisar o Renier? Ou vai colocar o Renier no meio-campo e jogar com 2 atacantes? Tem muitas possibilidades o treinador atleticano para este confronto tão importante e pensando também, é claro, na próxima semana, quarta-feira, 19h30 na Arena MRV, o primeiro jogo, o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil é o clássico contra o Cruzeiro, valendo vaga nas semifinais. Então, sem tempo de descansar, é o Galo do técnico Cuca que vai se preparando para aguentar esta maratona que não é nada leve na temporada. Gente, e se você quer continuar recebendo informações do Galo, tudo que acontece no Atlético, siga ligado nas nossas plataformas digitais e acesse também o itatiaesporte.com.br. Tem uma matéria muito legal do Vitão,
que é um zagueiro de 17 anos, que pela primeira vez foi relacionado por uma partida. Ele vai estar no banco de reservas contra o São Paulo e tem uma matéria contando quem é o Vitão, atleticano desde o berço. Então vai lá, no itatiaesporte.com.br. Outro convocado é o Matheus Zep, atacante, que também foi acionado pelo Cuca. Bom, eu esqueci de falar do Bernard. Ele passou por um procedimento odontológico, ficou fora do jogo contra o Godoy Cruz e também será desfalque contra o Tricolor Paulista. Bom, esse foi o nosso pacotão do Atlético nesta sexta-feira aqui no YouTube da Itatiaia. Continue ligado com a gente para você saber todas as informações do Alvinegro. Combinado? Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Galão da Massa para você ficar por dentro de todas as informações do Clube Atlético Mineiro, o maior clube de Minas, o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. Se você ficou no vídeo até agora, jamais hipótese alguma, esqueça de deixar aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Combinado, rapaziada? E detalhe, naquele pique ritmado, vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.